Olá pessoal, tudo bem com você? Comigo tá tudo bem. Eu sou a doutora Emanuele, sou quiropraxista aqui da Clínica Coluna Alinhada e esse é o meu canal. Então, gente, hoje o vídeo é com o Pablo, né? O Pablo é lá do Espírito Santo, né, Pablo? Isso, Espírito Santo. Eu sou mineiro e fui morar no Espírito Santo, né? Então eu sou meio um pouquinho de cada um. Um pouquinho de cada um, bacana, né? Gente, seguinte, eu resolvi gravar esse vídeo com o Pablo porque a primeira consulta que a gente fez aqui, Pablo, foi uma consulta que fluiu muito, sabe? Essa é a segunda consulta do Pablo, é a reavaliação dele e justamente hoje ele trouxe os exames para que a gente pudesse avaliar, tá? Mas eu gostaria, Pablo, que tu falasse pro pessoal do canal qual que foi a tua expectativa. Na verdade, tu me procurou porque tu tinha algumas queixas, né? Mas tu criou uma certa expectativa antes de chegar aqui, né? Sim, com certeza. Tu não conhecia muito a respeito da quiropraxia, só de ouvir falar nos vídeos, nos canais que tu acompanhava, né? Mas todo paciente gera uma expectativa antes de chegar na clínica. Então eu queria que tu falasse para o pessoal justamente isso. Qual que era a tua expectativa e qual que foi a tua primeira impressão após a nossa consulta? Beleza. Eu conheci a quiropraxia pela internet, né, num vídeo no YouTube mesmo, e na verdade nem lembro como que chegou o vídeo lá pra mim, mas eu acabei assistindo e achei interessante, né, vendo aqueles cracks lá que o pessoal tomava, e de início eu achava que doía aquele negócio, né, falei, como assim? Vai ficar estalando minha coluna, vai ficar sentindo dor porque... Dá uma sensação às vezes que pode até quebrar, né? Muitos pacientes têm essa sensação. Sim, então, e essa semana eu falei com muitas pessoas que eu vim na quiropraxia e todo mundo falava a mesma coisa. Nossa, mas não dói, fica dando aquele barulho e tal. Mas depois que eu vi os vídeos lá e algumas explicações, eu vi que na verdade são só os estalos que o próprio osso dá, né? Quando volta para o lugar, porém não tinha dor. E a minha expectativa, assim, quando eu quis vir, porque sempre senti muita dor na coluna, desde quando eu era mais novo e não sabia o que poderia fazer, né? Na verdade também nunca cheguei a procurar ajuda médica em nada disso, só sentia dor. Porém, quando eu vi a quiropraxia, eu vi que aquilo talvez poderia me ajudar, né? Parecia que encaixava mais ou menos assim com o que eu sentia e uma possível solução para isso. Esse foi o primeiro momento que eu decidi em encontrar e vir na quiropraxia para ver como é que o que eu esperava? Eu esperava que depois que fizesse os ajustes, estaria voando, né? Porque parece que, pelos vídeos, como todo mundo falava, era 100% assim, que era totalmente diferente. E quando eu vim e fiz, eu vi que é isso mesmo. Que bacana! É uma sensação de leveza muito grande. Depois que eu levantei da maca, você até perguntou, e aí, o que você está sentindo? Só senti leve, só senti que não estava mais pesado. Minha coluna parece que tirou 20 quilos das costas e assim, tava dando para andar e fluir e não tinha aquele incômodo mais, né? Na coluna, é isso. Que bacana. Eu lembro que quando a gente estava conversando aqui, eu e o Pablo, na primeira consulta dele, isso foi semana passada, né, Pablo? Foi, semana passada. Ele não sabia, gente, que quiropraxia era uma graduação, né? Não Lembra sabia disso, né? Uhum. E aí a gente foi conversando, eu expliquei, na verdade, toda a importância da coluna da pessoa para o Pablo, né? Expliquei para ele o funcionamento, a importância da gente preservar a saúde da nossa coluna, a influência que a coluna tem no funcionamento do corpo como um todo, né? Na verdade, a ideia que a gente tem é justamente isso, é levar mais informações e informações cada vez mais, sabe, Pablo? Para que as pessoas entendam que quando a gente sente uma dor na coluna, já tem que procurar imediatamente, entendeu? Ajuda e não deixar esse problema ir aumentando, porque às vezes algo que seria fácil e simples de tratar vai agravando, vai prejudicando cada vez mais e chega num ponto que a pessoa literalmente trava, não consegue fazer movimentos básicos às vezes, e aí o tratamento é muito mais cansativo e doloroso, entendeu? Sim. Então, sem contar o período que a pessoa já está sofrendo, passou anos às vezes sofrendo, né? Então, gente, qual que é a ideia aqui hoje, tá? A ideia é a gente
reavaliar agora a coluna do Pablo. Ele me trouxe os exames, eu quero mostrar para vocês as alterações que o Pablo tem na coluna. Na verdade, nem tu não sabia que tu tinha essas alterações, né? Nem imaginava. Então a gente já deu um confere aqui nos exames dele antes de começar os vídeos, mas eu quero mostrar para vocês também, tá? E algo muito interessante é porque a gente fez o teste do equilíbrio, lembra? Da balança. Fala pro pessoal quantos quilos a mais tu tava de um lado em relação ao outro. Se não me engano, 3 ou 4 quilos a mais do lado direito do que o esquerdo, né? Exatamente. Né? Gente, então assim, a nossa coluna, quando ela tá tudo certo, quando ela tá alinhadinha, quando ela tá retinha, isso nos proporciona o quê? O equilíbrio, né? De distribuição de carga. Então, 50% do meu peso aqui e 50% do meu peso aqui. No caso do Pablo, vocês vão perceber, ele tem um desvio na coluna. E esse desvio faz com que ele comece a tombar mais para um lado do que para o outro. E isso é que gera a diferença de carga. Qual que é o problema? Se nunca corrigir isso, vai aumentando cada vez mais essa sobrecarga, mais de um lado do que do outro. E a chance de começar a desenvolver alterações na coxa femoral, no joelho e no tornozelo é muito grande, porque fica ali, né, o tempo todo recebendo esse excesso de carga. Então, para te ver como um problema na coluna acaba desenvolvendo várias outras alterações, né? Então, gente, antes de ajustar o Pablo, eu quero mostrar os exames para vocês, tá? Vamos lá, vamos conferir os exames e aí depois vamos ajustar a coluna do Pablo. Fechou? Gente, olha só, aqui a gente tá vendo a cervical do Pablo, tá? Numa imagem lateral e aqui outra de costas, tá? Então, o ideal da coluna dele, quando a gente vê ele de costas, é que a coluna dele cruze essa linha aqui, ó, essa linha preta, tá? Observa que, na verdade, o desvio dele já começa aqui na cervical, tá? Olha para onde tá vindo a coluna do Pablo, tá? Isso é uma imagem. Agora, de lado, o que a gente percebe é que ele perdeu aquela curvatura normal, que é a lordose, né? Que a gente chama. E criou essa reta na coluna dele. Isso aqui é uma retificação. O Pablo trabalha muito tempo sentado, né, Pablo? Tu trabalha com marketing, né? Exato. E isso acaba favorecendo a perda da curvatura, tá? Então, aqui na cervical, a gente vai trabalhar muito nessa questão do arco e o alinhamento da coluna, tá? Agora, olha a dorsal. Eu vou trocar a imagem aqui, tá? Aqui a gente tá vendo o Pablo, a região dorsal dele, né? E olha só, nem o Pablo não sabia que tinha esse desvio. Observa, ele começa aqui no meio da dorsal e vai sobrecarregando lá para baixo a lombar, tá? Então tem esse desvio bem significativo na dorsal. Aqui na dorsal a gente vai focar muito nessa questão do desvio. E aí a lombar dele, aqui é a lombar, né? Então a lombar, que é uma das queixas principais, né? Aqui nessa região mais baixa, observa o desvio que ele tem na lombar e a diferença da bacia. Observa, né? Um lado do lado direito mais baixo, o lado esquerdo mais para cima. E aqui tava 3 quilos, né, Pablo? A mais pro lado direito, né? Exato, isso mesmo. Justo. Então, por quê? Na verdade, ele tá colocando mais carga aqui em função desse desalinhamento da bacia e do desvio dele aqui, ó, tá? Então, aqui já de lado, o que a gente percebe também já é a perda da curvatura. A coluna dele também está ficando mais reta aqui. Então, no caso da lombar, a gente vai trabalhar o arco e para equilibrar tudo que puder esse desvio, né? E a bacia e o desvio, tá? Então, agora nós vamos fazer os ajustes do Pablo. Eu gostaria que vocês acompanhassem os ajustes dele, tá bem? Então, gente, eu vou começar ajustando o Pablo, tá? Primeiro nós vamos reavaliar da lombar para cervical. Vocês lembram que ele tem a diferença do equilíbrio do quadril, né? Então, observa aqui como a gente consegue perceber no comprimento de perna, ó. A perna direita dele, ela tá mais comprida do que a esquerda, tá? Isso aqui já é um reflexo lá daquele desvio e do desalinhamento da bacia, tá? Então, agora vamos lá, vamos avaliar a coluna do Pablo aqui, tá? Ó, aqui ele tem um lado realmente mais alto, né?
do que o lado direito dele é mais alto do que o esquerdo, não sei se vocês vão conseguir perceber, né? Mas fica bem nítido aqui para mim que estou perto, né? Então, eu vou começar avaliando a coluna dele aqui e a gente já vai alinhando, tá? Tudo bem, Pablo? Tudo bem. Jóia. Relaxa um pouquinho mais esse ombro, isso. Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou ajustar essa tua dorsal, aproveitando a posição que tu tá? E aí depois a gente vai movimentando o resto, tá? Então, o seguinte, eu quero que tu relaxe bem os braços, bem solto. O segredo é deixar o mais relaxado possível, tá? Eu vou fazer um movimento aqui e uma pressão na tua coluna, tá, Pablo? Beleza. Só relaxa pra mim, solta bem. Isso, vai soltando bem molinho. Boa! Tudo bem? Tudo bem. Show de bola. Tá? Então, depois do ajuste da dorsal dele aqui, a gente vai corrigir agora a questão do desalinhamento da bacia dele. Então, eu vou movimentar o ilho direito que tá mais para baixo. Então, a gente vai reposicionar ele, tá? Então, Pablo, eu quero que tu deite com o lado direito para cima, tá bem? Aqui. Isso, vem um pouquinho mais para frente aqui. Isso. Show. Dobra aqui e estica a perna. Qual que é a tua altura, Pablo? 1,80. 1,80. Quando tu viu o meu tamanho, tu imaginou, ixi, o que essa guria vai fazer com esse tamanho? Todo mundo, né, pensa isso. Ó, eu vou mexer aqui no teu ilho, tá? Ok. Eu vou girar um pouquinho aqui o teu quadril, ó. O segredo é relaxar as duas pernas e os braços, tá? Então, eu vou reposicionar esse ilho aqui. Tudo bem? Eu vou fazer uma pressão aqui, tá? Solta os braços. Isso. Muito bom. Tudo bem? Tudo bom. Vira pro outro lado. Aí, garoto. O desvio tá lá pra direita. Eu vou pegar no mamilar aqui da tua coluna, tá? Pra reposicionar. Mesma posição de antes. O segredo é relaxar bem, tá? Isto. Solta, solta. Mais um pouquinho. Maravilha. Tudo bem? Barriga pra cima. Tá, então vamos ajustar a dorsal, tá? Superior. Vamos botar a mão aqui e cotovelo com cotovelo, tá? Aqui o segredo é tu manter junto, mas bem relaxado, tá? Eu vou girar aqui um pouquinho. Aqui. Joia. Pode descer. Solta o peso dos ombros. Mais um pouco. Yes! Show de bola. Ó, agora eu vou pra cervical, tá? Cervical é o que costuma dar mais medo, né? De início é. Pescoço, né? Uhum. Aí, relaxa bem. Muitas pessoas realmente elas têm muito medo mesmo de que gere dor, né? Sim. Mas tu fazendo com um profissional qualificado não tem perigo não, tá? Então eu vou mexer nessa C7 e depois aqui na tua C3, tá? Então vai ser primeiro aqui, depois aqui. Vamos lá. Solta o peso, mais um pouquinho, deixa aqui o peso. Yes! Muito bom, viu? Muito bom, né? Deixa bem solto. Mais um pouquinho. Yes. Bacana. Tudo bem? Tudo bom. Joia. Tá? Vou trabalhar um pouquinho o músculo aqui, tá, Pablo? A ideia é só soltar um pouquinho essa musculatura aqui, tá bem? Beleza. Dentro do teu limite, se te doer, tu me fala. Tá. Tranquilo? Sim. Até agora Suportável? Sim.
Como tu fica muito no computador, tu acaba tensionando aqui, né? O dia inteiro, né? Na frente do computador. E aí tu acaba prestando muita atenção no que tu tá fazendo e esquece de cuidar a postura, né? Às vezes eu fico horas sentado e nem percebo a posição que eu tô, na verdade. Mas isso é bem comum. Na verdade, todo mundo que trabalha com computador fala isso, né? Que quando foca no trabalho, desfoca da postura, né? E o problema é que a coluna, ela vai criando uma memória, entendeu? A condição é que tu mais expõe ela é a condição em que ela vai se adaptando e entende que aquela posição é o certo. Entendi. Entendeu? Então, gente, tá? A gente já trabalhou o alinhamento da coluna do Pablo, já trabalhei o músculo para dar uma soltada no músculo, tá? Agora eu vou dar uma estimulada na coluna dele com o ativador, tá? Tudo bem aí, Pablo? Bem. Joia. Antes de passar o massageador, vamos conferir o comprimento de perna. Tá? Então eu vou pedir, Pablo, para te juntar os joelhos aqui. Isto. Olha aí, galera. Tá? Focou bem aí, Cláudio? Top. Tá? Então, o que acontece? Quando a gente trabalha o alinhamento da bacia, já tem uma resposta bem significativa já no comprimento de perna, tá? Então, agora a gente vai finalizar com o massageador. E aí a gente vai observar como que o Pablo vai levantar, tá, Pablo? E aí tu dá o teu relato de como que tu tá te sentindo depois do ajuste. Tu sabe que teve um vídeo que eu falei muito a respeito disso, né? Os pacientes falam dessa leveza e a gente chegou num consenso aqui na clínica de que a sensação depois do ajuste é como se a gente estivesse flutuando, sabe? Fica tão mais leve. Que essa é a sensação. Joia. Show de bola, garoto. Pode levantar para nós, por favor. Aê. E fala para nós aí, Pablo. Trancou, né? Aí, fala pro pessoal qual que é a sensação depois do ajuste. Então, é justamente de leveza, assim, eu não sinto mais a pressão que eu sentia na coluna, né? É justamente, parece que agora tá tudo mais alinhado e no lugar e não tá forçando mais nenhuma parte. Isso é o principal. Bacana. Então, gente, esse foi o segundo ajuste do Pablo, tá? A gente fez a primeira consulta. A primeira consulta eu ajustei, mas ajustei ele um pouco mais leve, até ter total certeza, né, do que ele tinha na coluna. Através dos exames dele, a gente já chegou aqui no diagnóstico. Ele tem o desvio, tem o desequilíbrio da bacia. Então, hoje a gente já focou para começar a correção disso tudo, tá? E como o Pablo mencionou, a sensação de leveza depois do ajuste é único, né? É doido, né? Isso que foi só 2 ajustes, né? Pensa. Né? Nossa, tá bem melhor. Top. Então, gente, se você aí, ó, tá sofrendo com problemas de coluna, conhece alguém, tem um familiar, enfim, não fique esperando, tá? Procure imediatamente um profissional graduado aí na tua cidade, na tua região. Não deixa para amanhã o que tu pode estar resolvendo hoje, não fique sofrendo, tá? Então faça que nem o Pablo fez, procure e resolva logo de uma vez por todas esse teu problema, tá bem? Eu espero que tu tenha gostado deste vídeo. Se tu gostou, compartilha com todos os teus amigos, te inscreve no canal, dá um like e aciona o sininho. Fechou?